Imagine um mundo em que todas as pessoas têm maior qualidade de vida, em que há igualdade social, as pessoas precisam trabalhar menos. Um mundo no qual o ser humano vive em paz e onde a natureza é preservada. Parece utópico? Impossível? Algo que nunca aconteceria? Agora, imagine um outro mundo, no qual temos a capacidade de produzir mercadorias em níveis recorde. Entretanto, nesse mundo de enorme produtividade, a desigualdade só aumenta. Esse cenário parece distópico, mas ele é a realidade em que nós estamos vivendo. Aqui no nosso mundo existem guerras, fome, devastação ambiental e inúmeras injustiças. A cada ano, as estimativas da crise climática e emergência ambiental global também só pioram. Frente a um futuro tão desanimador, seria possível pensarmos em uma saída? A pesquisa realizada pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade concluiu que metade dos brasileiros está muito preocupada com o meio ambiente e quase 70% deles acreditam que o aquecimento global pode prejudicar muito as suas vidas. Embora haja essa inquietude coletiva, estamos imersos em um modelo econômico que cria demandas de consumo, que visa o lucro, que degrada o meio ambiente e é socialmente injusto. Mas será que essa lógica faz sentido? Nós te convidamos a repensar a economia e a sociedade de uma maneira diferente. Já ouviu falar em decrescimento econômico? A humanidade nunca produziu tantos recursos e desenvolveu tantas tecnologias como nos dias de hoje. Mas a desigualdade só vem aumentando. Os recursos naturais se exaurem e o meio ambiente tem sido devastado de uma forma inédita na história. Fomos ensinados que a única maneira para um país ou para uma economia se desenvolverem é crescendo. Só que o crescimento da economia significa produzir mais. E para produzir mais é preciso explorar mais ainda o meio ambiente. Será que crescer de tal maneira é a única opção? Será que não existe uma outra forma de desenvolvimento? Ou mesmo será que existem saídas para as atuais crises globais? Neste episódio, vamos investigar as relações entre o capitalismo e a emergência ambiental. Eu sou a Maria Vitória. E eu sou o Marcos Ferreira. E juntos vamos explorar o contraste entre o capitalismo praticado hoje em dia e o movimento político, social e econômico chamado de decrescimento. Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJOR em colaboração com a Rádio Unicamp. Para entender o que é esse tal de decrescimento econômico, e se ele seria algo possível nos dias de hoje, a gente precisa começar a nossa conversa entendendo qual é o sistema econômico vigente na atualidade. Para isso, a primeira coisa é saber o que é e como funciona o famoso capitalismo, refletindo sobre as suas consequências. Para embasar essa conversa e desvendar algumas das questões relacionadas ao capitalismo, convidamos o Paulo José Wolff, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Paulo, quais são as premissas do capitalismo e como elas se relacionam com o crescimento econômico? Eu diria que o capitalismo ele é um sistema de organização da vida social que é movido, em última instância, pela busca do ganho privado. O neoliberalismo, por sua vez, é uma forma de funcionamento desse sistema de organização da vida social. O neoliberalismo ele se baseia em um entendimento sobre como esse sistema funciona e quais são as suas consequências. Segundo esse entendimento, a busca do ganho privado leva como que por uma mão invisível ao ganho social. Então, nesse sentido, todos vão ter o suficiente para si e para os seus, desde que se esforcem para isso. Nesse contexto, na visão do neoliberalismo, há pouco espaço para a intervenção do Estado,
via políticas públicas. Então, num capitalismo neoliberal, a gente tem o capitalismo agindo de acordo com a sua própria lógica. A intervenção do Estado ela é muito reduzida. Entretanto, penso eu, essa é uma visão equivocada. A busca do ganho privado ela não leva necessariamente ao ganho social. O que a gente vê na prática é justamente o contrário. Esse sistema capitalista ele é pródigo, antes de tudo, em privar, em excluir, em segregar, em discriminar, em destruir. Então, nesse contexto, a intervenção do Estado via políticas públicas é fundamental para assegurar que todas as pessoas tenham condições de atender às suas necessidades fundamentais e viver uma vida digna. O que é o Produto Interno Bruto, o PIB, e por que muitos economistas dizem que ele sempre precisa crescer? E como o capitalismo é associado ao PIB? Consolidou-se o entendimento de que o progresso no capitalismo ele pode ser medido pela produção de bens e serviços. E é justamente isso o que o PIB mostra. Ele é o valor de todos os bens e serviços produzidos em um determinado país em um determinado momento. Dessa forma, quanto maior for o PIB, maior a produção de bens e serviços e, consequentemente, nesse entendimento, maior é o progresso no capitalismo. Então, o capitalismo é associado ao PIB porque no capitalismo prevalece o entendimento de que o progresso é função da produção de bens e serviços. A medida da produção de bens e serviços é o PIB. Logo, quanto maior o PIB, maior a produção de bens e serviços, maior o progresso do capitalismo. Por isso que alguns economistas dizem que ele precisa crescer, porque se ele estiver crescendo, essa é uma medida de que um país está progredindo. Outra consequência desse sistema econômico atual é que ele destrói a natureza. E quem falará sobre isso conosco hoje é Luiz Marques. Ele é professor aposentado e pesquisador colaborador do Departamento de História da Unicamp. Ele publicou diversos livros e artigos sobre as relações entre o capitalismo e o colapso ambiental. Luiz, se tivesse que definir quão grave é a emergência socioambiental e climática que estamos vivenciando hoje, o que diria? Bom, em poucas palavras, o que nós podemos dizer é que nós temos efetivamente uma emergência global da ordem de um desastre planetário e que inclui, ao meu ver, 3 grandes dossiês. A questão do sistema climático, a questão do colapso da biodiversidade, uma verdadeira aniquilação da biodiversidade e o problema da poluição. E esses 3 grandes dossiês estão muito fortemente interrelacionados e agem sinergicamente, ou seja, eles se reforçam reciprocamente. Há formas de mensurar esses 3 grandes dossiês. Um deles é aquilo que o Potsdam Institute for Climate Impact Research tem proposto, que é então, os 9 limites planetários, que são colocados em três níveis, né? Um nível de segurança, um nível de risco crescente e um risco de risco seguro, né? E desses 9 limites planetários ou fronteiras planetárias, eles foram propostos em 2009. Em 2009 havia 3 limites ultrapassados, depois em 2015 havia 4 limites ultrapassados, e agora recentemente em 2023 estamos falando 6 ou 7 limites ultrapassados. O único deles que foi mantido, que foi considerado um sucesso, foi a contenção do assim chamado buraco na camada de ozônio, né? Os demais estão claramente em degradação. Quais são os principais fatores que levaram a essa situação? Bom, basicamente nós vivemos uma civilização que se caracteriza por 2 traços inaugurais ou fundadores, né? O primeiro é o fato de que nós dependemos muito fortemente da queima de combustíveis fósseis, né? Há uma diferença brutal entre, de um lado, aquilo que nós éramos antes da queima de combustíveis fósseis em grande escala. A produtividade do trabalho era basicamente a mesma no século XVIII, no século I. E a segunda questão é que a descoberta, não é, de como manipular essa molécula hidrocarboneto nos levou à possibilidade de uma expansão contínua. Isso já estava inscrito no modo expansivo da sociedade ocidental desde o século XVI,
mas a conjunção exatamente desse modo expansivo com a possibilidade de potenciar em várias ordens de grandeza a nossa produção e consumo de energia levou a uma sociedade, a uma civilização que nós podemos chamar expansiva e termofóssil, né? Ela é ao mesmo tempo expansiva e ela pode ser expansiva exatamente porque ela tem uma reserva de energia muito grande ainda possível de ser explorada. A grande questão é que isso esbarra exatamente com as possibilidades do próprio planeta. Até meados do século XX, isso não era uma evidência, né? Era apenas uma evidência nos círculos mais restritos, digamos assim, da ciência. A partir dos anos 70, 80, quando há uma última onda de globalização, nós percebemos claramente que a gente entrou num processo de contradição cada vez mais antagônica entre o modo de funcionamento da civilização e a capacidade que o sistema Terra tem de permanecer estável dentro desse modo. Parece que não dá para a economia apenas expandir e crescer sem parar, porque ela depende de recursos naturais que são finitos. Esses podem ser compreendidos justamente como limites planetários, e nós já estamos ultrapassando alguns desses limites. No caso do Brasil, nosso país possui uma economia muito baseada na exportação de produtos agropecuários, muito pautados na produção latifundiária de algumas poucas espécies de plantas, como a soja, por exemplo. No nosso contexto nacional, expandir ainda mais as regiões produtoras desses insumos agrícolas pode significar o aumento da devastação ambiental e colocar em risco áreas de florestas e preservação. Para saber mais sobre o contexto brasileiro, conversamos também com a pesquisadora Juliana Vicentini, doutora em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, que nos contou um pouquinho de como esse modelo predatório tem ocorrido na prática. Podemos pensar criticamente sobre a insustentabilidade desse crescimento sem limites a partir de um setor econômico específico, o agronegócio. Ele produz commodities que são produtos básicos, não industrializados, relacionados à agricultura e à pecuária. A exemplo da soja, seja em grão, farelo ou óleo, milho, carne e minérios. O Brasil figura-se como um dos países que mais produz e exporta commodities e que importa produtos industrializados, ou seja, estamos inseridos no mercado internacional em uma condição, eu diria, subalterna. Os custos ambientais desse modelo de produção ficam no Brasil e olha que não são poucos. Em virtude de uma demanda de commodities exponencial em todo o mundo, nos últimos 30 anos, houve uma redução de 33% de áreas nativas no Brasil. Elas deram lugar à expansão da fronteira agrícola, sobretudo nos biomas Cerrado e Amazônia. A fragmentação, degradação e desmatamento da floresta geram redução ou extinção da biodiversidade, assoreamento de corpos d'água, erosão e contaminação do solo, emissão de gases de efeito estufa, afetam a temperatura e o regime de chuvas. O uso intenso de substâncias químicas como agrotóxicos e fertilizantes utilizados para otimizar a produção e combater pragas trazem prejuízos para a saúde dos seres vivos e contaminam o meio ambiente. A geração e gestão adequada de resíduos sólidos também é um grande desafio. Pensa na contradição. O atual modelo do agronegócio degrada o meio ambiente e, simultaneamente, é o segmento que mais é prejudicado em virtude das mudanças climáticas. Então, essa insustentabilidade sistêmica, enraizada na economia capitalista baseada no PIB, que é impulsionada pelo crescimento, precisa ser repensada. De forma um pouco diferente do que foi apresentado até aqui, existem algumas pessoas que defendem uma visão mais positiva para o nosso futuro, pautados em uma esperança de que as novas tecnologias e desenvolvimento científico poderiam ser maneiras de combater os problemas do esgotamento de recursos naturais e superar as crises contemporâneas. Defendem que a produção e o PIB não terão que diminuir, e sim poderão continuar aumentando. Mas
Será mesmo que as novas tecnologias podem resolver os nossos problemas econômicos e socioambientais? Muitos cientistas e, sobretudo, muitos economistas se apoiam na ideia que, de alguma maneira, a tecnologia pode resolver essas questões. Isso fazia parte já de uma tradição de pensamento segundo o qual a inovação tecnológica permite, digamos assim, superar gargalos no desenvolvimento da sociedade. E isso é verdade até o momento em que esse gargalo tocou no ponto fundamental, que é a questão energética. Então, nós temos que entender que a tecnologia até agora tem sido, sobretudo, uma alavanca para o agravamento da crise e não para a solução dessa crise. Ela faz parte do problema ao invés de fazer parte da solução. Não quero dizer com isso que a tecnologia não seja necessária. Claramente, nós temos cada vez mais necessidade de evolução tecnológica, mas o problema é que a tecnologia até agora tem sido utilizada, tem sido pensada como uma alavanca para o aumento da produtividade do trabalho. E isso não é exatamente aquilo que nós precisamos. Muito pelo contrário, nós precisamos diminuir as nossas taxas, os nossos índices de produção e consumo de energia, e a tecnologia só pode ser útil se ela atender essa questão. Ou seja, se ela for capaz de diminuir o impacto antrópico sobre o sistema Terra. Em todos os outros casos contrários, ela só prejudica ainda mais esse processo de crise planetária. Quem respondeu foi Luiz Marx. A questão da tecnologia é crucial para entendermos o impacto da atividade humana no meio ambiente, assim como o tamanho da população e quanto ela consome. Existe até uma fórmula para expressar o impacto ambiental, e ela pode ser feita multiplicando apenas 3 coisas: o tamanho da população humana, o nível de consumo dessa população e a tecnologia, isto é, os processos usados para obter recursos naturais e transformá-los em bens e resíduos. Ou seja, um modelo econômico baseado no crescimento contínuo da economia, medida pelo PIB, é utópico, uma ilusão, que temos todos aceitado como algo perfeitamente lógico e natural. Ao mesmo tempo, normalmente consideramos que um mundo mais justo, igualitário, na qual a sociedade vive em harmonia com o meio ambiente, de maneira a sustentar a vida como a gente conhece em nosso planeta, é que seria uma utopia, impossível de ser atingida. Só que isso ignora a maioria da história humana, na qual a humanidade não vivia em função da produção infinita de capital e de mercadorias, sem outra saída ou alternativa possível. Aqui, nós questionamos, então, por que um mundo no qual se utiliza e explora apenas o necessário não seria justamente o concreto, o real, o que queremos e confiamos ser possível construir? Mas como chegamos a isso? Há 2 fatores a serem considerados. O primeiro é o que o filósofo e ativista inglês Mark Fisher chamou de realismo capitalista. É a aceitação generalizada, tanto explícita quanto tácita, de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável e, portanto, é impossível imaginar qualquer alternativa a esse sistema. Segundo Fisher, o realismo capitalista não é causado unicamente por conta da ideologia e das propagandas de ideário neoliberal que dominam a nossa imaginação nos dias de hoje. É como se existisse uma atmosfera generalizada que nos condiciona não apenas a produção dos objetos de cultura, como filmes, músicas, narrativas e exposições, mas também a regulamentação do trabalho e da educação, agindo como uma espécie de barreira invisível que restringe o pensamento e a ação das pessoas, inviabilizando o início de qualquer movimento contrário a essa lógica capitalista. Outra questão associada a esse pensamento capitalista neoliberal é a ideia de meritocracia, de que o dinheiro e o sucesso são obtidos pelo próprio mérito. O economista e ativista grego Yanis Varoufakis, crítico ao neoliberalismo, fala sobre isso e como esse sistema tem resultado em conflitos sociais. O economista comentou sobre isso em uma entrevista ao podcast Eye of the Storm. Não há nada mais fácil para a mente humana do que começar a desenvolver a convicção de que nós merecemos todos os bens que temos, que considerar que qualquer coisa que acumulamos, sejam uns discos em uma coleção de discos, sejam uns trilhões de dólares, considerar isso merecidamente nosso. E é também muito fácil, ao mesmo tempo, se não temos nenhuma propriedade, que comecemos a odiar aqueles que têm. Primeiramente, não merecemos o que temos. Se você tem algo, digo para minha filha, se tem um iPhone ou um laptop,
Isso é acidente do seu nascimento. Se você nascesse em outra família, poderia não ter as mesmas coisas. Não tem nada a ver com você merecer essas coisas. Ao mesmo tempo, odiar quem tem muito mais do que você está aquém do ponto central. O ponto é que vivemos em uma sociedade que é gritantemente ineficiente em distribuir pedaços das coisas que produzimos coletivamente. É grosseiramente ineficiente em manter o equilíbrio entre a humanidade e o meio ambiente. Então, efetivamente, vivemos num mundo idiota. E se é para ficarmos com raiva de algo, não devíamos ficar com raiva de quem quer tirar o que temos, ou de quem tem mais do que nós. Devíamos ficar com raiva da estupidez do sistema. Devíamos estar trabalhando juntos para desenhar um sistema melhor, um sistema que está mais sincronizado com o fluxo e o refluxo do espírito humano. Existem propostas alternativas a esse modelo econômico, só que elas não são muito discutidas e nem divulgadas, pois a gente aceita que o capitalismo é a única forma de organizar a economia e a vida social. Uma forma de se distanciar dessa lógica, que visa apenas a produção e o acúmulo de bens, pode ser, justamente, parar de considerar o PIB como uma medida de desenvolvimento de uma nação, já que existem outros fatores que podem ser muito mais relevantes para determinar se uma sociedade está saudável, justa, desenvolvida. Mas, quais poderiam ser outras formas, que não o PIB, para avaliar o desenvolvimento? Quem nos ajudou a responder essa questão foi, novamente, o professor Paulo Wolff. O PIB não precisa estar crescendo para mostrar que uma sociedade está melhor, desde que essa sociedade esteja mais próxima de outros objetivos que são mais importantes. A produção, ela tem que ser entendida como um meio, não como um fim em si mesmo. E aí, como é que a gente faz para medir onde nós estamos em relação aos objetivos que nós almejamos? Eu penso que não existe um indicador, existem vários indicadores e que devem ser considerados em conjunto. Alguns exemplos. Existem aqueles que defendem que, ao invés do PIB, a gente deve medir a felicidade. Eu acho essa via possível, mas com limitações. Afinal, o que é felicidade? Como as pessoas medem a sua felicidade? Ou seja, sempre vai ter aqui um componente subjetivo. Então, por isso eu tenho preferência a outros indicadores que são mais objetivos. Então, por exemplo, a pobreza monetária, ou seja, as pessoas que não têm recursos suficientes para viver. Esse é um exemplo de indicador possível. Portanto, as pessoas que não têm acesso, ou que têm acesso precário à educação, à saúde, à alimentação, ao cuidado, à habitação, ao saneamento, ao transporte, ao lazer, à cultura. Todos esses são indicadores possíveis dessa pobreza material. Outro indicador interessante, a desigualdade material e monetária, segundo determinados critérios. Por exemplo, segundo gênero, segundo idade, segundo raça e etnia, segundo origem. Outro indicador interessante, o emprego em condições de trabalho dignas. Aqui eu me refiro à remuneração, à estabilidade, à jornada de trabalho, à saúde, segurança e higiene no local de trabalho. Outros indicadores também estão mais relacionados à questão ambiental. Então, por exemplo, sobre a contaminação do ar, da água, do solo, sobre a demanda de recursos por unidade de produto produzido, o consumo de recursos esgotáveis ou finitos, o avanço do desmatamento, das queimadas, da caça e da pesca predatória, a redução da biodiversidade, a evolução do aquecimento do planeta, a ocorrência, a intensidade dos fenômenos extremos, o avanço do derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar. Então todos esses são indicadores que mostram onde nós estamos em relação a onde nós gostaríamos de estar, no sentido de assegurar que todas as pessoas possam atender às suas necessidades fundamentais, viver uma vida digna em um ambiente saudável.
Esta palavra decrescimento, por ter esta alusão bonita a um rio que volta ao seu curso normal depois de um enchente, foi usada para nomear um movimento econômico, político e social nos anos 1970. Este movimento foi chamado de decrescimento e foi inspirado no pensamento do economista romeno Nicolas Georges Courregan. Esse conceito surge originalmente na França, e em francês, ele tem um significado distinto do termo em português. Para entender isso, falamos com um tradutor profissional. Meu nome é Carlos Spilek. Eu sou intérprete de conferências e tradutor profissional já há mais de 30 anos em língua francesa. Eu moro na França há 45 anos. O substantivo décroissance e o verbo décroître. Segundo o tradutor, esses termos são traduzidos por decrescimento, decrescer. Essas palavras estão ligadas à mesma raiz de uma palavra bem mais comum na língua francesa, que é a palavra crue. Crue seria enchente em português. E quando se fala de crue, de enchente, fala-se também de décrue, de desenchente. É o fenômeno, não é, de quando um rio transborda das suas margens e inunda toda a região em torno, fala-se que é uma crue. E quando o rio vai recuperar o seu leito original, o nível da água vai abaixar, fala-se de décrue, desenchente. A ideia de decrescimento econômico propõe uma sociedade que superou o crescimento econômico, uma sociedade mais ecologicamente sustentável e com maior bem-estar social, desvinculados do PIB como indicador de prosperidade. Hoje em dia, Giorgos Kallis, professor da Universidade Autônoma de Barcelona e que defende essa ideia, propõe um decrescimento baseado em 5 propostas principais. A primeira, um novo acordo verde, isto é, um pacote de propostas econômicas para ajudar a combater as alterações climáticas e as desigualdades socioeconômicas, mas que não se baseie em crescimento total da economia. Seria mais para fazer uma distribuição melhor dos recursos entre as pessoas. Segundo, instituir a renda e o cuidado universal. Terceiro, reduzir o número de horas de trabalho. Quarto, ter uma economia baseada em solidariedade. Quinto, mudar o sistema de taxação e impostos atuais. Luiz, o que você acha sobre o movimento de decrescimento econômico? Desde os anos 70, né, se tem pensado um pouco sobre essa questão do decrescimento econômico. É evidentemente uma questão fundamental, nós precisamos decrescer, não há dúvida nenhuma, e o que eu acho que é mais importante entender é o seguinte, não é que nós precisamos apenas decrescer, nós vamos decrescer, nós sabemos agora, nós já estamos decrescendo. E há alguns indicadores que ocultam esse fato fundamental de que nós já estamos decrescendo. E nós vamos decrescer cada vez mais. A questão, portanto, não é saber se o conceito de decrescimento é ou não conveniente, ou se ele deve ou não ser adotado, mas é simplesmente entender que o decrescimento é agora uma realidade absolutamente inexorável e irreversível, e nós temos que trabalhar no sentido de entender que tipo de decrescimento nós podemos ter. Se é um decrescimento que nós podemos, de alguma maneira, planejar, aceitar e tentar fazer com que ele seja o menos traumático possível, ou se nós vamos simplesmente sofrer esse decrescimento, tentando cada vez mais negar a sua realidade. Vamos dizer assim, a incapacidade do conceito de decrescimento econômico de ganhar maior adesão, em primeiro lugar, é óbvio, né, porque nós vivemos numa sociedade do crescimento, né, e numa sociedade do crescimento, numa sociedade que é baseada no crescimento, que precisa do crescimento para se manter estável, o conceito de decrescimento foi entendido como uma espécie de oposto simétrico a ele. E o conceito de decrescimento, na sua formulação, não é o simétrico oposto do crescimento, é simplesmente uma remodelação, uma remodelagem da maneira como nós entendemos a nossa relação com o meio ambiente. Ela não pegou também porque existe, lógico, uma enorme publicidade, um enorme propaganda, a mídia internacional, as corporações, etc., trabalharam muito fortemente para, de alguma maneira, desmoralizar esse conceito e associá-lo sempre à ideia de pobreza, à ideia de desemprego, a ideia de desestabilização da sociedade, de guerras, de conflito social, etc, etc. Podemos pensar, talvez, em outras palavras, não é? Outros conceitos, outras formas de dizer essa mesma questão, não é? Pós-crescimento, por exemplo, é uma delas, mas eu acho, pessoalmente, que nós não encontramos ainda uma maneira de formular a questão de uma maneira que seja mais, que tenha um apelo maior para a sociedade.
né? Nós fomos educados na ideia de que o crescimento é bom, de que o índice do PIB é o índice que, de alguma maneira, avalia qual é o sucesso das sociedades. E, portanto, repensar isso, se desfazendo de todo esse arcabouço de conceitos ligados ao crescimento, é um grande problema. Eu não tenho uma resposta para isso no momento, mas eu acho que as civilizações não ocidentais talvez tenham muito a nos ensinar em relação a isso. Profissionais conscientes das crises socioambientais da atualidade reforçam que mudanças da economia são necessárias e que não dá para o PIB crescer infinitamente, mas dão nomes diferentes para isso. Alguns chamam de decrescimento, outros de pós-crescimento, e há muitas outras correntes. Além desses, outros movimentos econômicos buscam manter o sistema atual. Exemplos são o desenvolvimento sustentável e capitalismo verde. Luiz, o que você pode nos dizer sobre essas propostas? Há uma outra forma, né, de alguma maneira, deturpar ou desnaturar ou desqualificar o conceito de decrescimento, tem sido associá-lo a ideias de desenvolvimento sustentável e de capitalismo verde. O desenvolvimento sustentável é um conceito perfeitamente razoável, no sentido em que nós podemos entender que uma sociedade que se desenvolve de uma maneira sustentável. Mas esse conceito só tem algum sentido se ele estiver completamente dissociado da ideia de crescimento. Então, desenvolvimento sustentável é um termo que foi cunhado, né, a gente sabe, nos anos 80, com o relatório Brundtland, etc., mas ele ainda estava, naquele momento, impregnado da ideia de crescimento. E o que é absolutamente fundamental é entender que desenvolvimento sustentável é um conceito. Na sua origem, ele dizia o quê? Dizia que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que compatibiliza as necessidades de hoje com as necessidades de amanhã, a geração atual com as gerações futuras. Não é possível compatibilizar essas duas entidades mantendo a ideia de crescimento. Portanto, desenvolvimento sustentável sim, desde que ele esteja completamente dissociado da ideia de crescimento. Quanto à palavra capitalismo verde, eu acho que ela própria já é, ela mesma, autodesmoralizante, né? Quer dizer, a palavra capitalismo contém no seu DNA, na sua gênese, a ideia de expansão. O capitalismo se define pela reprodução ampliada do capital. Se não houver reprodução ampliada do capital, não é capitalismo. Ora, não é possível você ampliar o ciclo econômico ser cada vez mais expansivo e manter esse adjetivo verde, se nós entendermos por verde, a ideia de que ele tem uma relação de compatibilidade com o sistema Terra, com a biosfera, com as demais entidades, com as demais espécies, assim por diante. Então, será que propor a necessidade de alterar a economia baseada no PIB, junto com um maior bem-estar da humanidade e preservação da natureza, teria maior aceitação se fossem nomeados de forma diferente? Por exemplo, se tivessem nomes que não fossem associados a decrescer, decrescimento, afinal, é considerado, de forma geral, uma coisa a ser evitada. Perguntamos também para o Paulo Wolff como ele, sendo um economista importante no meio acadêmico, interpreta propostas de decrescimento. Eu acho que existem caminhos possíveis para isso. Por exemplo, mudar o padrão de consumo, consumindo o essencial. Mudar essa cultura de consumir por consumir, ter pelo ter, e quanto mais se tem, maior o valor de uma pessoa. Aumentar a eficiência produtiva, ou seja, produzir a mesma coisa usando menos recursos naturais. Substituir os recursos que são finitos ou esgotáveis por recursos que não são finitos nem esgotáveis. Aumentar a reciclagem, aumentar a compostagem, avançar na reutilização, no reparo, na reforma, no prolongamento da vida útil dos produtos, promover o compartilhamento, o empréstimo de produtos, reduzir os desmatamentos, as queimadas, a caça e a pesca predatória, proteger a biodiversidade, reduzir as jornadas de trabalho para que mais pessoas consigam trabalhar, ter um emprego com a mesma jornada de trabalho, prover o que as pessoas precisam, prover renda para as pessoas, independentemente se elas estão ou não estão trabalhando. Ou seja, todos esses são caminhos para que a gente consiga se aproximar daquilo que nós almejamos, ou seja, que todas as pessoas sejam capazes de atender às suas necessidades, a proteção do meio ambiente, independentemente
do crescimento, ou pelo menos da manutenção do nível de produção e, consequentemente, do PIB. Quem responde sobre a importância do nome das coisas é uma profissional da área de comunicação de marcas. O meu nome é Cristina Pence, eu sou uma profissional de comunicação. Eu trabalhei em comunicação em organizações, também no setor público, e nos últimos mais de 16 anos eu atuo em uma empresa de branding. O meu papel específico no branding, que é uma atividade bastante ampla, tem sido desenvolver e propor para organizações de qualquer segmento ferramentas de linguagem, estratégias de expressão de marca que ajudem a impulsionar seus produtos, seus serviços e ideias. Cristina, quando um nome para um produto, ideia ou conceito não é bom ou não pega, o que pode ser feito? Não é incomum que as pessoas procurem a Future Brand, a consultoria na qual eu atuo, com uma preocupação sobre o nome da marca. Pode ser o nome de uma empresa, de um serviço, de um produto. E muitas vezes a gente ouve perguntas do seguinte tipo: será que o problema é o meu nome? Será que o meu nome não é bom? É uma barreira? Não pegou? Eu preciso mudar o nome do produto? São ótimas questões que não têm uma resposta fácil. Eu costumo dizer que, antes de mais nada, a gente precisa analisar o produto. Se a dificuldade não está nele, se existe algum problema na experiência, se ele perdeu a atualidade, se não se diferencia dos concorrentes. Precisa entender quais são as fraquezas e forças do produto e trabalhar, aí sim, em um rebranding, que pode ou não passar pela mudança de nome. Trocar um nome sem transformar o produto pode soar como uma enganação. O nome precisa ser o resultado de um processo de evolução. Quero dizer que a mudança de identidade, especialmente para marcas cuja percepção está consolidada na mente das pessoas, precisa ser feita com muita intenção. Ela é uma mudança das mais radicais. Quando a empresa está começando ou um produto está sendo lançado, é mais fácil tomar essa decisão. Eu não sei se vocês sabem que o Google teve um outro nome antes de ser Google. Os fundadores decidiram mudar e essa foi uma ótima ideia, na minha opinião. O nome era Back Rub, que significa literalmente massagem nas costas, numa alusão ao conceito de backlinks, um conceito de tecnologia. Eu não poderia afirmar que o Back Rub não chegaria onde chegou com esse nome, mas talvez esse fosse de fato um obstáculo. Foi uma boa decisão mudar. Você está ouvindo Oxigênio. Falaremos agora com a especialista em cognição humana, Sabine Pompeia, docente da Universidade Federal de São Paulo. Ela nos ajuda a entender o papel das palavras na formação de nossas ideias e pensamentos. Sabine, como as palavras influenciam a maneira como entendemos as coisas? As palavras, elas têm um sentido compartilhado entre as pessoas, então a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, porque elas influenciam como as pessoas interpretam o que a gente disse ou o que a gente escreveu. Porque elas influenciam as pessoas que estão do lado receptor, né, do que a gente fala e do que a gente lê, de uma forma que elas não percebem. Então, dependendo da palavra que a gente usa, as pessoas pulam conclusões automaticamente sem identificar por que elas estão fazendo aquela interpretação do que a gente disse. Por exemplo, eu posso chamar uma substância de agrotóxico. Então, um sentido comum, né, que é compartilhado entre as pessoas sobre agrotóxicos é que eles são coisas que matam insetos. Além disso, tem uma outra influência ali. O começo da palavra é agro, que significa coisas associadas à agricultura, a plantar, a colheita, essas coisas, que são boas. Mas a segunda parte da palavra tóxico dá uma má impressão, né? Tóxico não é uma coisa muito boa. Então, para evitar que as pessoas tivessem uma reação negativa à palavra agrotóxico, tentaram mudar essa palavra para fitossanitários, para aumentar a aceitação das pessoas, sabe? Para as pessoas não pensarem automaticamente numa coisa ruim quando ouviam essa palavra. Só que fitossanitários não pegou, não é à toa, né? Porque sanitário também, afinal, né, gente? Não tem nada muito bom associado a sanitário, né? Então, tentaram outra palavra. Agora começaram a usar mais fortemente a palavra defensores agrícolas.
Pô, defensor é bom, né? Ajuda a colheita, isso é uma coisa, obviamente, ótimo. Só que é papo furado, né, gente? Porque o certo mesmo é chamar agrotóxico de agroveneno, certo? Veneno são substâncias que fazem mal, matam insetos, fazem mal para o meio ambiente, fazem mal para outros animais também, inclusive para o ser humano. O que mais, além do nome, pode ajudar a passar uma impressão melhor sobre uma ideia? Perguntamos sobre isso para a Cristina Pens. Quando se fala de rebranding, que é a transformação, a mudança, a evolução de uma marca, de um produto, necessariamente se precisa incluir a reflexão sobre mudança de nome, mas ela não precisa ser feita. Há muitos outros elementos em jogo: identidade visual, fotografia, histórias que são contadas, símbolos que são valorizados. Vejam, por exemplo, o símbolo da Nike. A simples visão daquele símbolo é capaz de provocar nas pessoas uma reação, uma conexão com aquele produto. Isso traz para a mesa um tema bacana, que é esse tema da conexão, o tema do engajamento. E como se promove um maior engajamento, Cristina? As pessoas compram ideias com as quais se identificam. Fica ali essa vontade de estar na zona de conforto, né? Mas também elas compram ideias que despertem um desejo de mudança. Os dois caminhos fazem sentido aqui. Vender uma causa não é muito diferente, e é isso que muitas organizações precisam fazer. E também nesse âmbito, o âmbito das causas, é preciso usar, e usar bem, estratégias de branding. Se a gente precisa vender um conceito complexo, ou que vai exigir um grande esforço, o segredo é simplificar. Ou tornar tudo mais atraente, usando símbolos, metáforas, imagens, histórias, narrativas, palavra que está muito na moda hoje em dia. Vale trazer um exemplo de comunicação pública aqui. Parece tão óbvia, né? Quase banal a necessidade de, algumas vezes na vida, sair de casa para tomar uma vacina ou levar os filhos para tomar. Mas não é assim para todo mundo. E é por isso que não basta desenvolver e meramente oferecer uma vacina. É fundamental fazer campanha, criar um personagem, como o Zé Gotinha, por exemplo. Tudo que for preciso para vencer resistências, para convencer. Adoro esse verbo que parece dizer vencer junto, convencer. Vejam, a gente não vence resistências com algo que apenas não incomoda ninguém. Precisa ser atraente, mobilizador. Em resumo, é preciso gerar impacto e engajamento. Isso passa por escolher bem as palavras, aquelas que vão convencer. Passa por trazer novos sentidos para uma palavra ou um conceito já estabelecido, por adicionar camadas de significado, usando todas as ferramentas que a comunicação nos disponibiliza. Imagens, sons, figuras, símbolos. Então, será que existem imagens que poderiam ajudar as pessoas a entenderem e aceitarem a ideia de que precisamos mudar a economia atual para um modelo mais igualitário de sociedade, que seja mais equilibrado com a natureza? Vamos dar 2 exemplos. Primeiro, vamos ouvir o que a pesquisadora Sabine Pompeia diz sobre isso. Olha, imagens, elas ajudam muito as pessoas a entenderem conceitos, né? Às vezes até mais do que palavras. E aí, quando a gente ainda combina uma palavra com uma imagem, o entendimento é maximizado, né? É mais fácil passar uma nova ideia para as pessoas. Quando eu fui estudar, né, imagens boas para representar conceitos, eu deparei com uma analogia visual que eu achei maravilhosa, que ilustra de uma forma bem simples o que seria necessário para a humanidade fazer para que a gente conseguisse, na nossa sociedade, conseguisse atingir um status melhor em termos de diminuição de desigualdade e mais equilibrada com relação ao meio ambiente. Essa era uma imagem que foi proposta por uma economista inglesa chamada Kate Raworth. Então ela propôs uma ideia chamada Donut Economics e tinha uma ilustração que vai junto, tá? Donuts são doces que a gente chama aqui no Brasil de sonho, só que por aqui os sonhos têm o formato de uma bolinha, né? Tipo um pão de queijo grande. E nos Estados Unidos é diferente. Os sonhos têm uma forma de rosquinha, maior que uma rosquinha, mas tipo uma rosquinha. Então deixa eu explicar essa ideia e como ela está associada à imagem.
Então, primeiro imagina um círculo e que o centro desse círculo representa o pior em termos de desigualdade social possível. Então, quando as pessoas estariam bem no centro desse círculo, elas não teriam comida, nem onde morar, problemas de saúde, coisas do gênero. Agora, a parte externa desse círculo representaria o limite planetário, em termos do limite dos recursos naturais disponíveis na Terra. Então, essa pesquisadora, essa economista, ela propôs que o mundo ideal seria aquele em que toda a humanidade estivesse concentrada na parte de fora desse círculo, com um centro vazio. Então, as pessoas teriam que ocupar esse espaço que representa uma rosca, uma rosquinha. Isso estaria, então, dentro dos limites planetários, né, em termos de ambientais, e também sem ninguém estar ocupando essa porção, né, que estaria associada à extrema pobreza. Sabine, como uma maior aceitação de mudança do modelo econômico neoliberal poderia se valer do poder dessa imagem da rosquinha? Essa ideia é muito bonita, né? Essa coisa da rosquinha ajuda a gente bastante a entender essa questão entre o que é social e o que é ambiental. Só que a gente não pode sair por aí chamando isso de economia da rosquinha, óbvio que não vai pegar. Nem economia da câmara de pneu também não vai, economia donut também não funciona muito bem, porque donuts tem esse formato muito específico nos Estados Unidos, fica uma coisa muito centrada nesses países desenvolvidos, né? A despeito disso, a ideia dessa economista é completamente da hora, achei muito, muito legal, e esse modelo visual ajuda muito a entendê-lo. Então, será que a gente não poderia achar talvez uma outra terminologia, um outro nome para explicar melhor esse conceito? Então, por exemplo, né, a gente poderia procurar como é que é o nome dessa forma de rosquinha na geometria, e o nome dela é toroide, bem feio, né? Economia toroide, acho que não ia pegar também. Mas toroide vem de toros, né? Que é uma palavra latina que tem esse formato. Então, de repente, seria uma boa ideia, por exemplo, propor um modelo econômico novo, uma proposta econômica, usando, por exemplo, uma economia toros, porque daí seria uma palavra neutra e aí as pessoas iam falar, bom, não entendi nada, deixa eu tentar entender o que é isso. E então ela não teria nenhuma palavra negativa associada a ela. Então, essa é uma das saídas que a gente tem para passar uma ideia nova, mas não evitando preconceitos relacionados a palavras que têm conotação negativa. Essa economista, Kate Raworth, falou numa entrevista que eu vi com ela, sobre, ela chama de o poder do lápis de redesenhar o mundo. Então, de fato, a gente precisa dar uma redesenhada nas ideias que a gente tem sobre economia, né? A gente, de fato, precisa simplificar a nossa vida, né? Consumir menos, dar valor a outras coisas e em relação a isso, eu recomendo muito um podcast de um norte-americano chamado Nate Hagens, que chama The Great Simplification, ou A Grande Simplificação. Ele acha que, de fato, a gente precisa simplificar a nossa vida para poder viver em harmonia com a natureza. Perguntamos também para Juliana Vicentini se ela conhecia outra imagem que poderia ajudar a mostrar para as pessoas que o sistema capitalista atual está desvinculado do equilíbrio com os recursos naturais. Eu gosto muito da proposta da Hazel Henderson. Eu te convido a imaginar o sistema econômico a partir de um bolo. Sabe o bolo de casamento, aquele que possui várias camadas? Comecemos de cima para baixo. A cobertura é o setor privado. A camada logo abaixo da cobertura é o setor público, que fornece saúde, educação, moradia e infraestrutura. Ambas são mensuradas a partir de métricas monetárias sujeitas a um preço, a um valor. Na sequência, nós temos a camada do meio, que podemos chamar de economia do amor. Ela contempla a sociedade do cuidado, ou seja, os serviços domésticos como cozinhar, limpar, lavar, passar, cuidar da família e os serviços voluntários que predominantemente são realizados por mulheres. Eles são essenciais, mas diferentemente dos setores privado e público, não são contabilizados e valorizados pelo mercado. Chegamos na parte mais importante do nosso bolo, a base. A economia baseia-se justamente naquilo que não possui valor agregado, mas que é extremamente essencial, os recursos naturais. A partir do momento que a economia se esquece do uso racional e da valorização da base do bolo, todo o resto simplesmente desmorona. Ou melhor dizendo, o sistema econômico entra em colapso, trazendo consigo a crise financeira, a inflação,
o empobrecimento das pessoas e assim por diante. Sem uma base fortalecida, que é a natureza, surge a impossibilidade de crescimento exponencial, como conhecemos hoje, que sobrecarrega e destrói os recursos naturais. É dessa maneira que o mundo está estruturado, em camadas de bolo. A proposta de decrescimento pode ser aliada a políticas públicas que visam a construção de uma sociedade mais sustentável. Quem nos diz isso é, novamente, Paulo Wolff. As políticas públicas são um aliado para o decrescimento, mais do que o decrescimento um aliado para as políticas públicas, né? Sejam elas quais forem, seja a política econômica, a política monetária, fiscal, cambial, comercial, a política social, sistema de assistência social, de previdência social, serviços de saúde, serviços de educação, de habitação social, de saneamento, de transporte, o que for. O que a gente sabe a gente não pode sentar e esperar que um sistema que é movido única e exclusivamente pela busca do ganho privado vá produzir um conjunto de medidas ou de comportamentos que permitam que a gente se aproxime daquilo que a gente considera como sendo uma sociedade ideal espontaneamente. Então, a minha resposta à sua pergunta se o decrescimento poderia ser aliado às políticas públicas, tenho certeza que sim. Na verdade, eu acho que o decrescimento não seria possível sem as políticas públicas, sem a intervenção do Estado. Porque a gente não pode esperar que um sistema capitalista, agindo de acordo com a sua própria lógica, vai produzir isso por si mesmo. Vimos aqui que existe muita resistência em aceitar a ideia de que as mudanças são necessárias no sistema econômico neoliberal. Qualquer que seja o modelo econômico alternativo, seja decrescimento, seja pós-crescimento, ou seja uma economia donut, aquela da rosquinha. Mesmo que talvez precisem de um rebranding, todas essas vertentes alternativas defendem coisas parecidas. Defendem que é necessário que a economia caiba dentro dos limites planetários e que seja mais igualitária do ponto de vista social. Por trás dessa resistência em aceitar essas visões alternativas está a ideia fixa de que a economia não pode funcionar sem se basear num PIB que cresce ano a ano. Essa ideia fixa faz as pessoas acharem que essas alternativas são ingênuas e utópicas. Mas os ideais capitalistas neoliberais, que são aceitos por todos hoje em dia, são tão utópicos quanto. Afinal, é impossível ter uma economia baseada em PIB crescente no mundo com recursos naturais limitados. Não percebemos isso porque, por décadas, tem havido muito investimento capitalista no branding dessa ideia. Kenneth Boulding, um economista, educador, filósofo e ativista pela paz, resume bem essa questão. Ele disse que quem acredita que o crescimento exponencial pode durar para sempre num mundo finito, ou é louco, ou é um economista. Achamos que ele se referia especificamente aos economistas neoliberais ortodoxos, e não aos poucos economistas que estão tentando quebrar este paradigma. Este episódio foi produzido como uma atividade para as disciplinas Oficina de Multimeios e Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, das professoras Simone Paloni e Rosana Corazza, durante o curso de Jornalismo Científico do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp. O roteiro é de autoria da Sabine Pompeia e Juliana Vicentini. A narração foi feita por mim, Maria Vitória de Jesus, e Marcos Ferreira. A edição ficou a cargo de Rogério Bordini e Rafael Brandão. Beijos e até mais. Tchau!